Bom, pessoal, iniciando aqui os nossos trabalhos, né, com o TIA, quando foi para ser iniciado este curso, ah, alguns alunos me pediram para que ele fosse feito em português, tá, em português do Brasil, utilizando a interface do programa em português. É o mais recomendado isso? Não. Ah, a maioria aí sabe que nesse ramo prefere-se sempre trabalhar com o software na linguagem em inglês, porque a grande quantidade de materiais disponíveis na internet está nesse idioma. E os renderizadores utilizam é, algumas palavras, algumas descrições em comum. Então isso facilitaria muito o teu passeio entre esses diferentes softwares, né? Quando você trabalha com a linguagem em português, você tem uma certa limitação quanto a isso. Para você fazer essa alteração para o idioma português, você vai vir aqui em extensões, você vai vir aqui em preferências, o teu provavelmente vai estar em preferências, né, em inglês. Você vai vir aqui na primeira aba geral e vai selecionar aqui o idioma em português do Brasil. O teu provavelmente vai estar padrão aí marcado. Selecionam o idioma português do Brasil, ele provavelmente vai te pedir para reiniciar o SketchUp. Você reiniciando, ele já vai estar automaticamente aí em português. Bom, algumas considerações que precisam ser feitas para que você obtenha uma boa qualidade visual da tua cena. Não adianta você ter o melhor renderizador do mundo se você não tiver certos cuidados, tá? E é isso que eu vou passar para vocês agora. Só fazendo uma consideração a respeito aqui dessa questão das preferências, aqui você pode ver que você pode salvar, utilizar o autosave, né, do TIA aqui, para salvar a X minutos. Se você quiser deixar isso marcado, pode deixar, fica a seu critério. O restante dos valores aqui você não precisa alterar, tá? Eles estão colocados aqui da forma a tornar o TIA o mais leve possível e de forma que ele tenha a melhor produção dentro do ambiente do SketchUp. Então você não precisa fazer mais nenhuma alteração aqui. Considerações que nós devemos fazer na produção da nossa cena. Essa daqui é uma cena exemplo, tá? Que eu baixei aí da internet para que vocês observem. Primeira consideração: sempre trabalhar com as tuas faces, as faces corretas do teu projeto. O que que acontece? Quando você vai trabalhar com o TIA, ele ainda tem essa facilidade de que o TIA for SketchUp, se você tiver com uma face invertida aqui, ele vai considerar a face em que está aplicada a textura. Então, mesmo que aqui neste caso eu estou com essa face invertida, ó, mas eu tenho uma textura aplicada no lado correto, que é o lado branco, o TIA for SketchUp vai considerar este lado branco aqui na apresentação. Então você não vai ter essa cena aqui, essa cortina transparente. Mas nem todos os programas entendem dessa maneira e você pode acabar tendo problemas futuramente. Então, sempre trabalhe com as faces corretas. O que está em azul aqui, você pode ver que é a face invertida, o que está em branco é a face que está correta. Você pode alterar isso clicando aqui em estilos, editar, ó, e a cor do verso, né? Você pode colocar uma cor mais gritante, ó. E aí você consegue identificar mais facilmente quais são as faces invertidas dos objetos, ó. Aqui nós temos uma face invertida nessa prateleira. Então, o correto é inverter face, deixar essas faces corretas dentro do teu projeto. Outra questão é o seguinte: a utilização de objetos high poly. O que são objetos high poly? São objetos que possuem uma grande quantidade de polígonos. Esses objetos eles te permitem uma cena mais natural. Aqui um exemplo de um objeto high poly. Se eu pegar aqui vamos pegar aqui a nossa cama. Deixa eu ver aqui.
Olha aqui, ó, a quantidade de elementos que nós temos nessa almofada. Essa almofada é uma almofada com um pouco mais high poly, ela tem uma quantidade maior de polígonos. Isso aqui favorece a qualidade visual da tua cena. Existem alguns objetos que são muito low poly, que eles possuem muito pouca geometria, como no caso essa cabeceira aqui, ó. Essa cabeceira ela está bem low poly. O que que acontece aqui? Você tem uma quina extremamente fina, vamos colocar dessa forma. Aqui, ó, muito seca. Isso aqui dificilmente vai existir no mundo real, tá? Se eu quisesse transformar essa cabeceira aqui, deixá-la um pouquinho mais ao natural, vamos dizer assim, o que que eu faria? Eu clicaria nessa cabeceira, usaria um plugin aqui, por exemplo, como o Round Corner, colocaria um valor aqui, vamos ver, vírgula. Ó. O que que aconteceu aqui? Eu tornei esse elemento um pouco mais high poly, com um pouco mais de polígonos. E isso acaba dando um aspecto mais natural. Por quê? Agora, quando eu for produzir a minha cena, estas quinas aqui, elas passarão a ter reflexão, elas passarão a emitir luz, a refletir a luz, o que não acontecia nessas juntas secas aqui, ó. Então, sempre que você for utilizar um objeto na tua cena, olha aqui, ó, isso daqui não vai dar um aspecto visual bom. Quando uma pessoa observar isso daqui na tua cena, ela vai perceber que tem alguma coisa errada aí devido a isso. No mundo real ele não termina seco assim, dessa forma. Ele existe um contorno maior. Então você deve sempre procurar os objetos com uma melhor modelagem, com uma maior qualidade visual. Aqui, ó. Aqui o cara teve um pouco mais de cuidado para chanfrar, né, esse elemento. Então aí você percebe um pouco de cuidado nessa cena. Aqui nós temos um elemento que engana um pouco, que é esta porta. Aqui o que é essa porta? Você está vendo aqui profundidade, mas na realidade ela não existe, é uma imagem, né, que o cara aplicou aqui, ó. Então isso aqui você pode utilizar quando ela fica muito lá no fundo, não tem o foco aplicado diretamente nela. Então você pode acabar utilizando isso, mas a ideia é sempre você evitar, ok? É você ir lá e buscar uma porta modelada e colocar essa porta modelada dentro da tua cena, e não simplesmente o que foi feito ali e colocar essa porta dessa maneira. Aqui no caso, essa pedra dessa churrasqueira aqui também, essa quina muito viva, ó. Isso aqui você também não teria. O ideal aí seria você fazer um arredondamento das bordas, ó, por menor que seja. Aí, é claro, você vai ajustar o mapeamento, né? Fazer o mapeamento correto dessa quina. Mas aí você já vai perceber, ó, uma suavização, e se essa pedra fosse uma pedra muito polida, você teria a reflexão dessas quinas aqui também. Aqui essa madeira, ó, seria alguma coisa que pediria aí um arredondamento das bordas muito maior, né? Porque no mundo real você não tem esse corte tão perfeito aqui desses elementos. Piso, a questão de piso, você utilizar um plugin aí para você fazer a criação do teu piso, né? Você tem aí alguns plugins disponíveis aí para SketchUp, para a criação desses pisos. Então, sempre que você puder utilizar um objeto modelado, utilize, ao invés de utilizar objetos low poly e, como nesse caso aqui, uma simples imagem aplicada na tua cena. Outra coisa que você sempre deve privilegiar para facilitar o teu render, o teu tempo de renderização, é a maior utilização possível de luz natural na tua cena.
Cenas em que você acaba utilizando muita luz artificial e que você tem muito vidro dentro da tua cena, isso acaba aumentando o teu tempo de renderização e a geração de ruído dentro da cena. Então, mesmo que agora aqui nós temos a opção do denoiser, né, dentro dessa versão 2.0 do SketchUp, você tem uma opção do denoiser, ele faz a remoção do granulado da tua cena. Mas aqui, se você tem uma lâmpada, geralmente aquelas lâmpadas incandescentes, em que você tem a lâmpada aqui dentro e tem um vidro aqui por fora, a luz tem que passar por esse vidro para emitir. E quanto mais complexa é a geometria deste vidro aqui, maior é a chance de você ter noise na tua cena, que é aquele granulado. E isso invariavelmente ocorre. Então, sempre se lembre disso. Quanto mais luz natural você puder utilizar e menos luz artificial na tua cena, faça dessa forma. Iluminação também, sempre que você for fazer, R para menos aqui dentro do renderizador, porque quando você for fazer a pós-produção dentro do Photoshop, é muito mais fácil você clarear o ambiente lá dentro do que você corrigir erros de iluminação excessiva. Então, sempre que você for configurar a iluminação aqui dentro do SketchUp, para fazer o render e você iniciar a renderização, sempre, se for errar, erre sempre para menos. Ok, pessoal, essas são algumas considerações aí que você deve ter na produção da tua cena, que é a questão das faces invertidas, corrigi-las sempre que possível, utilizar o máximo possível de objetos bem modelados, objetos high poly na tua cena, né, com alta quantidade de polígonos, cuidar com quinas muito vivas aqui, você fazer o arredondamento da borda desses elementos, iluminação, trabalhar com a maior quantidade de iluminação, luz natural possível na tua cena. E, enfim, esses são algumas dicas iniciais agora para que você consiga ter tempo de renderização menor e melhor qualidade visual da tua cena. Ok, espero que vocês tenham gostado e vamos até a nossa próxima aula.